Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus, render graças a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por nós, pelos cuidados de Deus para com as nossas vidas, porque embora as lutas, embora as dificuldades nos sobrevenham muitas vezes, embora muitas vezes nós passamos por tantos momentos de dificuldade, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco, que Ele está cuidando, que Ele está sempre nos dando livramento, né, nos momentos mais difíceis, em muitas coisas que nós passamos. Muitas vezes nós passamos por coisas, nós passamos por momentos que ninguém sabe, que somente o nosso Deus é que sabe, que nós levamos somente diante dEle, né, ao conhecimento dEle, porque nós sabemos que tem coisas que somente Ele é que pode fazer por nós, somente Ele é que pode solucionar, e somente Ele é que toma conhecimento, é que nos conhece, que sabe de tudo que nós vivemos. Ele sim nos conhece. Por isso que nós sejamos gratos, por Ele nos dar a certeza de que Ele cuida, de que Ele nos ajuda, de que Ele nos faz passar, né, pelas dificuldades, de que Ele nos dá a sua ajuda, nos dá a sua força para que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas guerras. E quanto mais nós sermos gratos a Ele, nós testemunharmos do nome dEle, mais Ele se agrada, mais Ele se alegra com as nossas vidas, porque muitas vezes Ele faz tantas coisas por nós e nós deixamos de agradecer, e nós deixamos de contar, né, os feitos, as maravilhas do nosso Deus nas nossas vidas. Então sejamos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo que Ele faz, amém? Eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no segundo livro de Reis, o capítulo 20, o versículo 1 diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Nós vamos ver aqui que, infelizmente, o rei de Judá, ele estava sofrendo de uma enfermidade. E a Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Era uma enfermidade incurável. Porque se ela é mortal é porque é algo que não tinha cura. Mas o rei, talvez o rei não tinha conhecimento de que aquilo seria, né, para a morte. Talvez ele tinha esperança que pudesse acontecer algo e ele pudesse ser curado ainda, né? Talvez naquele momento ele estivesse ali isolado no seu palácio, estivesse ali no seu quarto, né? Em algum momento estivesse talvez repousando, né? Porque talvez estivesse um tanto debilitado, não sabemos. E nesse momento talvez o rei estivesse esperando uma visita que trouxesse uma palavra de ânimo, né? Uma palavra que o colocasse para cima, né? Talvez o profeta viesse visitá-lo e desse uma palavra, né? Trouxesse né? Profetizasse sobre a vida dele, orasse por ele para que ele fosse curado. Porque nos momentos que nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós esperamos que venha alguém que nos ajude, né, a nos encorajar, a nos levantar, a acreditar no nosso milagre, a acreditar que aquilo tem solução, que não é o fim. Muitas vezes muitos olham para nós quando nos vê passando por uma dificuldade e já profetizam, né, a nossa derrota, já profetiza que não tem jeito, e já fala que palavras que derrubam, palavras que nos desanimam ainda mais, muitas vezes. Mas nós vamos ver que o rei vai receber a visita do profeta. E quando o profeta chega, que ele entra, e talvez Ezequias espera, né, uma boa palavra, mas naquele momento a palavra que veio para ele não foi das melhores.
o profeta chegou dizendo: assim diz o Senhor, que põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Essa enfermidade vai te levar à morte. Imagina a situação de Ezequias neste momento. Imagina o que Ezequias, o que começou a passar pela mente de Ezequias. E ele ouvir agora de um homem, porque o profeta Isaías, nós vamos entender que o profeta Isaías era um homem conceituado ali naquele lugar. Era um homem que era respeitado, porque ele realmente, quando ele trazia um recado, era algo de Deus. Se confirmava aquilo que saía da boca do profeta Isaías. E Ezequias sabia disso. Ezequias respeitou a palavra do profeta, porque Ezequias era um homem, que andava com Deus. Ele respeitou aquela palavra. E quando o profeta dá o recado, o profeta sai dali. E Ezequias fica novamente sozinho. E nós vamos ver que neste momento, apesar de que o rei respeitou a palavra do profeta, mas ele foi se colocar na presença do Deus de Israel. Ele foi se colocar na presença do Todo-Poderoso. Daquele que ele conhecia, daquele que ele sabia, que tinha o controle de tudo, que tinha o controle da vida dele nas mãos. Aquele que pode fazer todas as coisas, que pode reverter qualquer situação, qualquer sentença. Ezequias, ele sabia quem era Deus. E ele poderia ter ficado com aquela palavra. Ter ficado ali, no cantinho, entristecido e deixado por isso mesmo. Ah, tá, então essa é a palavra final, eu vou aceitar. Mas ele não, ele foi até Deus. Por mais que ele respeitasse o profeta, ele foi até aquele que mandava no profeta. A Bíblia diz que ele vai olhar para a parede, ele vai se voltar, ele volta o seu rosto para a parede e ele começa a falar com Deus. Ele faz ali uma oração na presença do Senhor, ele faz um clamor ali na presença do Senhor. Ele fala: lembra, Senhor, lembra de como eu tenho andado na tua presença. Lembra de como, Senhor, eu tenho feito aquilo que te agrada. Eu tenho, durante o meu reinado, eu tenho colocado por terra todos os postes ídolos. Eu tenho colocado por terra todos os altares, a outros deuses, a deuses estranhos. E tenho levantado altares a ti. Lembra-te, Senhor, da minha fidelidade para contigo. Aleluia. Ele tinha o que falar na presença do Senhor. Ele tinha o que argumentar na presença do Senhor. Será que nós temos, no momento de luta, no momento de dificuldade, nós temos o que falar na presença de Deus? Nós podemos nos colocar como Ezequias se colocou e falar com o Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho andado, Senhor, em fidelidade na tua presença. Será que nós podemos dizer isso? Ou será que nós não temos condições? Porque Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas vidas. Nós não temos como mentir, nós não temos como esconder nada dele. Ele sabe, Ele conhece. E a Bíblia vai dizer que as palavras de Ezequias chegaram até a presença do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor se compadeceu de Ezequias. E o Senhor, que é misericordioso, Ezequias sabia que Deus, Ele age favoravelmente com aqueles que andam com Ele, com aqueles que fazem o que agrada a Ele.
Ezequias sabia disso. Por isso ele foi à presença do Senhor. Ele não foi para reclamar, mas ele foi para colocar diante de Deus. Porque sabia que aqueles que andam com o Senhor encontram favor na presença dele. E essas palavras chegaram diante de Deus. Chegaram como uma essência agradável diante do Senhor, porque era verdade aquilo que ele estava falando. É claro que Ezequias não era um homem perfeito, porque perfeito nós não somos falhos. Deus sabe disso, das nossas fraquezas. Mas era um homem que se esforçava para fazer o seu melhor na presença do Senhor, e o Senhor se agradou disso. O Senhor pegou aquelas palavras como uma oferta agradável, como um cheiro agradável na sua presença. E o Senhor, no mesmo momento, ele recebendo aquelas palavras, ele já fala com Isaías. Isaías não tinha nem saído do pátio ali do palácio ainda. E o Senhor fala novamente com Isaías para que ele voltasse até a presença do rei. Com certeza o profeta não entendeu nada naquele momento, porque ele tinha acabado de sair, ele estava ainda indo embora, e o Senhor manda ele voltar. Volta lá, Isaías. Volta e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu vou dar a ele ainda mais 15 anos de vida. Aleluia! Imagina o Senhor mudando uma sentença sobre a nossa vida, uma sentença que era de morte, o Senhor mudando, o Senhor revertendo aquela situação por amor. Nós não sabemos, pode ser que isso envolvia muitas coisas, né? Porque Ezequias, ele tinha todo um povo para cuidar, tinha muitas situações ali, nós não sabemos, né? Porque Deus, ele leva tudo em conta. Quando Deus faz algo nas nossas vidas, talvez não é só por nós. Isso não está somente em torno de nós, tem outras coisas envolvidas, outros propósitos envolvidos. Mas o que importa é que o Senhor mudou aquela situação. E com certeza Ele muda nas nossas vidas também, quando nós andamos com Ele, quando nós nos esforçamos. Ele pode mudar uma sentença, Ele pode mudar uma situação para nós. E o profeta voltou lá e falou para Ezequias que ele teria ainda mais 15 anos de vida. E com certeza Ezequias agora se alegrou. Ele sabia que Deus poderia fazer, que Deus poderia curá-lo. Ezequias era um homem que tinha, talvez nós entendemos que ele tinha uma intimidade com Deus. E ele sabia, mas ele agora vai pedir ainda um sinal. Olha a ousadia de Ezequias. Ele agora vai pedir um sinal de Deus. O profeta vai dizer para Ezequias, em sinal de que o Senhor vai te curar? Você quer o quê? Você quer que a sombra do relógio de Acaz, ela volte, retroceda, ou você quer que ela avance? E Ezequias vai dizer, olha o que Ezequias vai dizer, para ela avançar seria mais fácil, mas eu quero que ela retroceda. Ele pede algo para Deus que a gente olhando é como se fosse algo impossível. Voltar atrás, a sombra voltar atrás. Mas Deus disse, eu vou fazer. Diz que eu vou fazer. Eu vou fazer a sombra retroceder 10 graus. Porque Deus, Ele nos mostra que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Nós vamos ver que dar a vida, dar mais 15 anos de vida, talvez nós achamos para Deus é algo que é fácil. Deus pode dar, Ele é o dono da vida, né? Mas nós pensamos fazer com que a sombra retroceda, a sombra do sol retroceder. E Deus fez isso para provar que Ele é Deus,
para provar que Ele faz coisas grandes quando Ele se agrada da vida de alguém, que Ele movimenta céus, que Ele movimenta terra. Quando alguém, mesmo com as suas falhas, ele luta para fazer a vontade do Senhor. Ele se empenha para fazer aquilo que agrada a Deus. Deus, Ele também trabalha pelos seus. E Ele fez, o Senhor fez com que a sombra do sol ela retrocedesse como um sinal, né, sobre a vida do seu filho, sobre a vida de Ezequias. Além do Senhor dar ainda mais 15 anos de vida para ele, Ele ainda deu esse sinal. O Senhor é um Deus que dá sinais, é um Deus que mostra, né, que nos mostra a sua grandeza, que nos prova. Sim, muitas vezes nós não vemos os sinais de Deus, mas Ele está todo o tempo nos mostrando, fazendo coisas grandes para nos mostrar que Ele é Deus, para nos mostrar que todas as coisas são possíveis a Ele. Deus fez sobre a vida do rei Ezequias. Porque Deus, Ele se agradava da vida de Ezequias. Que o Senhor, Ele possa se agradar das nossas vidas também. Que o Senhor, Ele possa mudar situações difíceis, situações que, humanamente olhando, são impossíveis de ser revertidas, são impossíveis de ser mudadas. Que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa mudar, que quando nós orarmos, que quando nós direcionarmos as nossas orações a Deus, que elas possam ser recebidas, que elas possam ser ouvidas. Se nós andarmos realmente com o Senhor, se nós andarmos, né, formos verdadeiros na presença dEle, Ele pode transformar, Ele pode mudar sentenças nas nossas vidas. Ele pode acrescentar vida a nós. Quantas vezes, muitas vezes o Senhor dá-nos livramentos, talvez nós não temos nem conhecimento, mas Ele está nos livrando de coisas que muitas vezes nós nem vemos. Tem coisas que nós ficamos sabendo que nós vemos, mas tem coisas que o Senhor nos livra e nós talvez nem tomamos conhecimentos. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Porque Ele muitas vezes tem propósitos para conosco. Deus tinha propósito lá na vida de Ezequias e Ele muitas vezes tem propósito nas nossas vidas também. Por isso Ele nos preserva a vida. Por amor a nós, por amor muitas vezes àqueles que estão à nossa volta. O Senhor, Ele faz grandes coisas por aqueles a quem Ele ama. Que nós possamos ter essa certeza. Que nós possamos ouvir, né, dar ouvidos à palavra dEle, saber, ter a certeza que a última palavra vem dEle. A última palavra vem do Senhor nas nossas vidas. Não importa a sentença, né? Não importa aquilo que dizem, aquilo que falam a nosso respeito. O mal que desejam nos fazer muitas vezes ao nosso redor. É Deus que cuida, o controle está na mão dEle, a nossa vida está na mão dEle. Só vai acontecer aquilo que Ele permitir, no momento que Ele permitir. Nós tenhamos essa certeza, que nós confiemos realmente, que nós andemos com o Senhor, para que Ele esteja cuidando de tudo, para que Ele esteja nos livrando, muitas vezes, dos laços que o inimigo arma contra as nossas vidas, para nos matar muitas vezes, porque o inimigo só vem para matar, para roubar, para nos destruir. E é o Senhor que cuida, e é o Senhor que nos livra, que nos guarda em todo o tempo. Aleluia! Fique com essa palavra no teu coração. Creia que o Senhor, Ele pode reverter qualquer situação na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a toda a sua casa.